você que acompanha mais essa edição do AcivaCast, muito obrigado pelo carinho da sua companhia, muito obrigado pela sua audiência e mais este conteúdo da Associação Empresarial de Araranguá e do Extremo Sul Catarinense aqui no YouTube. Vou convidar você para ficar sempre bem informado sobre tudo aquilo que a Aciva faz pelo desenvolvimento regional através deste canal ou então através do nosso Instagram, lá no @AcivaAraranguá. Na edição de hoje do AcivaCast, vamos receber os nossos parceiros da Ascentra e vamos falar bastante sobre cooperativismo, história da Ascentra, vamos falar também sobre o dia do cooperativismo e o ano do cooperativismo. Para isso, a gente recebe aqui, tem a honra de receber o presidente da Ascentra, Dick Freire. Seja bem-vindo, Dick. Obrigado. Obrigado, Lucas. Boa tarde. Cumprimento a todos os teus ouvintes. É um prazer estar aqui contigo e estamos à sua disposição. E o analista de relacionamento da Ascentra, Marcos Rosa. Tudo bem, Marcos? Seja bem-vindo. Olá, Lucas. Obrigado aí pelo convite, né, de estar participando hoje aí junto com o Dick, para estar falando um pouco mais aí sobre esse movimento, né, com o cooperativismo. Vamos começar falando sobre o Dia C. Bom, não tem como a gente falar de Dia C, ano de cooperativismo, sem explicar o que é cooperativismo, Dick. Eu vou pedir para você começar assim, falando bem basicamente o que é cooperativismo, até a gente chegar nessa ação que aconteceu no último dia 5 de julho. Então, o cooperativismo é uma associação de pessoas com objetivos definidos. O cooperativismo, quando iniciou lá nos anos 1800, era numa época difícil ainda do pessoal saindo da Revolução Industrial. Então, são pessoas que se juntaram para criar uma cooperativa objetivo alimentar, sobrevivência. Então, o conceito de cooperativismo vazou esses anos todos e hoje é uma realidade mundial. Então, e não perde aqueles princípios originários lá, que é juntar pessoas com um objetivo comum. É isso que todas as cooperativas que nós temos aqui na região têm esse objetivo, juntar pessoas com um objetivo comum e nas mais diversas áreas, né? Porque nós temos um cooperativismo. Nós, no caso, somos uma cooperativa de crédito. Aí tem cooperativa de alimento, cooperativa de serviços e por aí adiante. Então, isso traz facilidades para a comunidade e o crescimento da comunidade. E o cooperativismo não aporta só esse objetivo, alimentar, crédito, negócio todo. Ele aporta também educação, apoio para a comunidade, apoio para as pessoas e com o objetivo de ver a comunidade crescer, desenvolver. É impressionante que passados mais de 200 anos, a ideia é a mesma, né? Tu evoluiu tecnologia, tu evoluiu nas áreas, mas a ideia de cooperativismo é a mesma, né? São os princípios, né? São os princípios que a gente sempre comenta. É o mesmo, não mudou, não evoluiu, enfim. Não é que não evoluiu, né? É que a necessidade humana ainda é a mesma, né? Sim. De união, de estar juntos, enfim. Desenvolvimento. Aí, ainda há pouco hoje nós falávamos de empreendedorismo. Nós temos usado muito isso, a questão do empreendedorismo, temos apoiado. A sociedade, seja aqui em Araranguá ou as outras cidades onde nós estamos instalados, tem essa preocupação com a inovação, tá certo? E agora nós estamos abrindo uma veia de dar uma colaboração tanto para as prefeituras, para as entidades, na questão da educação para a inteligência artificial. Isso é que nós estamos... Então, agora você falar inteligência artificial em 1800 não tinha sentido, mas é isso que é a coisa interessante do cooperativo, essa adaptação às necessidades sociais da comunidade. Ô Marcos, aí a gente teve o Dia C, né, que foi um dia para celebrar esse movimento todo que existe de cooperativismo. Como é que a Ascentra participou disso? Então, o Dia C ele foi um dia específico para comemorar o Dia Internacional do Cooperativismo, né? Então, os dois estão interligados. E o Dia C, anteriormente, né, quando o Sistema Nacional Cooperativista aqui no Brasil, né, fez esse Dia C, justamente para celebrar e reforçar a importância das cooperativas, o papel das cooperativas na comunidade, né? A cooperativa Ascentra, ela participou, na verdade, ela faz algumas ações do Dia C durante o ano, tem a data específica de comemoração, né, que é no primeiro sábado de julho, e esse ano foi no dia 5, o final de semana agora que passou. Nós estivemos em ações em Braço do Norte, em Tubarão, junto com outras cooperativas, mas ao longo do ano também a gente faz as nossas ações do Dia C. Por que é o Dia C?
É o dia onde a gente celebra o cooperativismo, mas a gente também fomenta o voluntariado e as ações para a comunidade num todo. Então, a gente já desde janeiro, a gente já vem fazendo algumas ações do Dia C. Em Balneário Rincão, aqui em Araranguá também, com doações. Recentemente, a gente acabou uma campanha de arrecadação de agasalho, onde nós tivemos doações aqui também, tivemos doações de livros nas escolas, ações nas escolas aqui. Inclusive, aqui em Araranguá, nós fizemos uma ação de intercooperação. O que é essa intercooperação? Quando duas cooperativas se juntam para fazer uma ação conjunta. Aqui nós tivemos com a nossa co-irmã, Transpocred, né? Tivemos indo nas escolas fazendo ações, distribuindo os livros também de educação financeira, né? Para as crianças. Legal, legal. São ações... nós temos um programa belíssimo, que nós temos um professor, temos um livro, e a gente já plantar essa questão da disciplina, do conhecimento financeiro para a gurizada, primeiro e segundo grau, para ir desenvolvendo já o espírito da poupança, porque nós adultos somos muito ruins nessa história, né? Então nós estamos plantando isso ali para criar uma nova mentalidade já. Isso é fundamental, né? Fundamental. Acho que a frase que o senhor colocou que nós adultos somos muito ruins, nós somos ruins porque a gente não foi ensinado, né? A gente não foi ensinado lá na infância. Acho que trazer educação financeira para a escola é fundamental, né? Não estou dizendo que todos são ruins, né? Tem sempre o seu estado, né? Então, mas na grande maioria, E não é que é ruim, é que não teve acesso a conhecimento, né? Sim. E falta aqui, né? Sim. No país, a questão da educação financeira agora é coisa recente que o governo colocou aí como, vamos dizer, como não chegou a ser uma disciplina, mas já orientou as escolas para que apliquem o tema de educação financeira para as crianças. Então, está sendo aplicado. Geralmente cai para o professor de matemática, né? O professor de matemática fazer. Vai ensinar calcular juros. Aí geralmente está ali junto com essas disciplinas, né? Mas começou agora. Mas as cooperativas já atuam há anos levando esse programa para as escolas, porque precisa desde cedo, né? Entender a lida com o dinheiro. Não é só lá depois que passou os 16 anos ali, quando começa como menor aprendiz, a entrar no mercado de trabalho, e aí, mas eles já precisam antes, né, ter essa orientação. De onde que vem o dinheiro? De onde que esse cartão de crédito aqui, o que ele faz? É só chegar e passar? Não, né? Tem toda uma consequência por trás, né? Depois, com relação ao uso. Devolve o cheque depois, né? Não, é um programa que a gente investe bastante, tanto eu te dizia ainda há pouco, fora dos microfones, que a gente não tem o linguajar dessa criançada, da molecada. Então, nós trouxemos um professor que tem esse conhecimento, e se dá bem, ele está conosco há uns 4 anos já, né? A gente busca profissionais assim, que entendam a linguagem do público, a gente consegue adaptar, né, desde a criança até o adulto, né? Até um perfil, vamos dizer, chão de fábrica, ou pessoas que têm pouco conhecimento, enfim, até um perfil que tem um pouco mais de estudo. Então, a gente, dentro do que a gente chama do Ailos Educação, que aí a gente leva o desenvolvimento aí tanto para as crianças, que a gente vai nas escolas, como os adultos, até para os empresários, enfim, já com profissionais que estão capacitados para adaptar a linguagem de comunicação para que a gente consiga transmitir a mensagem que a gente precisa, né? Que a pessoa quer também, né? Aprender. Eu vou resgatar um pouquinho, gente, lá da fala de vocês, quando o Dick entrou até no assunto ali de tecnologia e do movimento cooperativista, né? Lá, quando o cooperativismo começou, né, Dick? Lá na Revolução Industrial. Aí tu trouxe, 200 anos ainda tem esse movimento. Tinha e-mail? Não tinha e-mail. Tinha telefone celular? Não tinha telefone celular. Era carta, ou boca a boca. E o movimento é tão nobre, né? Esse olhar das pessoas no centro, que ele permanece até hoje. E forte, né? E com margem de crescimento ainda. Sim. Margem de crescimento. Então, aqui até agora nós falamos, sem notar, em 2 princípios cooperativistas. Um é educação e preocupação com a comunidade. Entendeu? Então, você vai ver, ao longo da nossa conversa vão aparecer outros. E seguindo nesse tema da educação,
Nós temos também a educação financeira, que aí os profissionais nossos fazem dentro das empresas cooperadas. Ah, Entendeu? é? Então, quer dizer, a gente tenta resgatar alguma coisa que, então, nós vamos para dentro. E uma coisa que é orgulho para nós é o nosso ensino à distância. Nós temos um programa de ensino à distância que tem 200 cursos hoje aproximadamente ali, 201 brevemente com a nossa videoaula de inteligência artificial. Então, esse ali, tem uma variedade de cursos, porque é justamente isso que o cooperativismo é isso, é educação, entendeu? Tanto a gente investe em educação para os nossos colaboradores, para ter um atendimento de qualidade ao cooperado, como a gente disponibiliza educação para os cooperados. Então, tem gente que se forra ali de conhecimento. E aí é uma coisa que não se vende, né? Mas O conhecimento é algo que você adquire e ninguém tira mais de você, né? exatamente. Hoje a nossa plataforma do Wireless Educação, ele está aberto a todos os públicos, não apenas para cooperados. Lógico, né? Obviamente que quem é cooperado da Centra vai ter acesso um pouco mais aí desse catálogo de cursos, né? Mas ele é gratuito para todos. Inclusive, a gente está com uma ação agora no mês de julho, que a pessoa, né, indiferente se é cooperado ou não, ir lá, entrar na plataforma, fazer o seu cadastro e concluir o curso de participação dos resultados, é um curso rápido, é mais para conhecimento, né? Para as pessoas entenderem mais como é que funciona essa tua relação com a cooperativa. 2 minutos, consegue fazer. Ganha uma ecobag, que tem lá os princípios, a mesma que a gente estava utilizando também nas ações. Uma ecobag bem bonita, inclusive. Então tem aí, aproveitar essa ação, essa campanha, fica a dica, quem quiser. E já aproveita para conhecer a cooperativa também, né? O Marcos falou ali que a gente, essa plataforma de educação a gente chama de Ailos Educação. Então é bom, só para citar para quem está nos ouvindo, quem está nos acompanhando, a Ailos é a central que a Centra pertence. A Ailos é uma central de compartilhamento de infraestrutura. Então, a Ailos é composta de 13 cooperativas, a sede é em Blumenau. Então, todas essas 13 cooperativas estão na Ailos para esse compartilhamento de infraestrutura para reduzir o custo de operação das cooperativas para os cooperados. Isso aí faz toda a parte. Então, o que é a Ailos? A Ailos é essa central que tem lá, por exemplo, a Centra não tem um departamento de compras. Então, as compras são feitas na central, porque aproveita as necessidades de todas as cooperativas e você tem volume, né? Tem quantidade para negociar preço. A contabilidade, por exemplo, quando eu assumi a cooperativa, foi um dos primeiros itens que eu quis tirar de dentro de casa. Então, a gente faz a contabilidade lá. Então, não tem nenhum diretor, não tem nenhum cooperado, colaborador, nada. Que influencia para a famosa contabilidade criativa, né? Não existe, fica tudo lá fora. E o mais caro de todos, que as pessoas às vezes não têm ideia, é o custo da tecnologia da informação. Entendeu? Vamos dizer assim, se você pudesse falar, esse item sozinho segura todo a central em si. Porque hoje você imagina os bombardeios que nós temos em questão de fraudes, de ataques. Então, isso fica tudo lá. E os outros departamentos também. Fica lá contabilidade, como eu disse, compras, pessoal, jurídico, cobranças, né? Então, fica tudo ali. Então, aí são 13 cooperativas, dá um total de 1.600.000 cooperados. Nossa. São 25 bilhões de ativos, para você ter uma ideia, juntando todos os cooperativos. Então, fica tudo ali centrado em Blumenau. Que legal, que legal. E pertinho, né? Pertinho dá essa proximidade, né? Mas ele ficou numa posição boa, porque o que acontece? O Sistema Ailos hoje tem cooperativas no Paraná, aqui em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul. A maior parte delas estão concentradas no norte de Santa Catarina. Então, ela ficou numa posição boa, intermediária entre... E, inclusive, tem cooperativas lá no oeste de Santa Catarina, lá já no
no sudoeste do Paraná, então está crescendo bastante. Que legal, que legal. Deixa eu só resgatar, porque a gente estava falando sobre questão de educação financeira, vocês estavam falando sobre o programa e falaram sobre um profissional e um livro, que é o livro que vocês entregaram. Para as crianças e Isso, adolescentes. isso. Tá. O que tem nesse livro? Como é que foi a concepção desse material? O livro, ele trata a história do Clarice e Justino. São vai contar a história de duas crianças que elas crescem juntas. Legal. Uma tem muito dinheiro e a outra tem pouco. E vai contar essa história até a vida adulta delas, de como que elas lidam com o dinheiro. Eu já vou dar um spoiler aqui, né? Mas não conta o filme. Não vou contar o filme, mas vamos lá. O que traz na história? Que a criança que tem mais condições financeiras, o que ela ganha, ela gasta. E a outra que tem pouco, consegue equilibrar as finanças. E aí lá na vida adulta isso traz uma consequência dos dois. Dentro do livro tem atividades para as crianças fazerem. Tem algumas linguagens do sistema financeiro que também traz lá no glossário explicando o que é uma conta corrente, o que é o dinheiro, o que é aplicação, o que é uma poupança, o que é juros. Isso tudo tem atividades, inclusive estimula a fazer com os pais. Uhum. E lá também traz para fazer o seu planejamento, o que você quer para o futuro. Uhum. E ali você já começar a se organizar desde criança, né? A guardar suas economias. Eu quero comprar, sei lá, uma bicicleta. Então, no meu dinheiro que eu ganho do lanche, quem ganha, né? Quem tem essa possibilidade, eu sei que eu não vou gastar. Deixa uma beiradinha, vai guardando para poder comprar a bicicleta. Ou eu quero chegar lá nos meus 18 anos, quero ter a minha independência. Então, tu precisa ir equilibrando essas contas. Não vai poder gastar tudo. Sim. Então, no livro, ele traz essas informações de forma bem lúdica e uma linguagem bem simples também. Eu falo isso porque eu também li o livro, né? Eu li o livro. O livro é interessante porque ele não trata a criança como infantil, assim, entendeu? Uhum. Ele é uma conversa, eu podia resumir que ele é uma conversa adulta, o livro é assim, e para passar a mensagem, para não passar, que relação eu quero fazer assim, não é, por exemplo, um livro de infância, entendeu? É um livro já de adolescente. Sinalizando a coisa adulta. Legal. Vamos voltar lá para o dia C, que onde a gente começou a conversa, a gente acabou dando uma passeada em alguns assuntos aí. Vamos lá. Sobre cooperativismo, a gente fica aqui vai que vai, né? Você vai emendando o outro. Vai nos puxando. Como é que é para vocês? Porque assim, vocês estão no dia a dia da cooperativa, mas é uma cooperativa de crédito, a gente já falou isso aqui em outras, acho que o Marcos já falou aqui em outras edições também. Por mais que seja uma cooperativa, se o produto, se o serviço também não for bom, para o cooperado também não resolve, né? Tem que entregar também qualidade no produto e no serviço que vocês entregam para o cooperado. Vocês estão nesse dia a dia. Como é que é sair num dia, ir para a rua e ver o impacto que vocês fazem? Então, vamos lá. Posso, né, Marcos? Vai, depois você... A cooperativa é uma empresa, entendeu? Quer dizer, ela tem donos. No nosso caso ali tem 42 mil donos. Então, você tem que dar retorno, tem que dar explicação, tem que dizer como é que o negócio, a empresa está indo. Tanto é que no início do ano nós fizemos 7 pré-assembleias e uma assembleia geral. Uhum. Então, as pré-assembleias nós fizemos primeiro para olhar o cooperativo localizada. Não tinha muita gente. Nós estamos falando de 150, 200, 300 pessoas. Isso é pouco para vocês? Já vamos chegar ali para você ver por que é pouco. Então, essas pessoas, nós ficamos na frente dela, olho no olho, e assim, olha, isso aqui é o resultado da cooperativa que você pertence. E tu sabe que numa empresa como o Zetrato, não tem, a gente sempre diz que explicação é autópsia, né? Porque tu não pode fazer mais nada, né? Então, a gente coloca para o cooperado o que aconteceu na empresa dele. Nós somos administradores da empresa dele, eleito por eles, entendeu? Então, foram essas 7 pré-assembleias
que deu esse número e depois nós fizemos uma Assembleia Geral, porque na pré-assembleia com menos pessoas, fica mais fácil de você ver a reclamação do cooperado, ver as intenções dele, ver as sugestões dele, então fica tudo mais, vamos dizer, uma coisa mais pessoal. Na pré-assembleia, quando você coloca 1.100 pessoas, fizemos até no Flor de Lis lá, porque era... Então, aí fica uma coisa muito formal, tu tem que seguir a formalidade, porque você tem que gravar isso, você é auditado, tem que mandar para o Banco Central, entendeu? Tem toda uma auditoria em cima. Então, tu não consegue, apesar que depois você tem sempre um jantar, que você circula entre os cooperados todos. Então, esse é o objetivo da cooperativa. Então, aí você pergunta sobre o dia C. Então, tem todo um planejamento no dia a dia da cooperativa, lá dos seus empréstimos, dos consórcios, dos seguros, tudo. Já é do espírito do cooperativismo fazer esse tipo de ação. Então, isso é um dia C montado dentro da estrutura do negócio. Tem também, no dia C também você recolhe donativos dos próprios cooperados. Aí um grupo da cooperativa, não todo, vai numa entidade para fazer a entrega. E nós ali saímos aquele dia, era um sábado, passamos ali em Tubarão e Braço Norte o dia todo. Foi até um grupo significativo. Tem umas pessoas que a gente divide em 2 turnos, né, que é praticamente das 9 às 19 horas, então divide em 2 grupos. E isso é do espírito do colaborador, entendeu? Então faz parte dele. Ele, quando entra, ele já sabe que ele internalizou a cultura, né? Que ele está entrando num negócio que tem essas variantes. Né? Legal. É interessante, assim, até vou um pouquinho além do dia C, dentro da tua pergunta, porque ficou bem aberta também, apesar de estar direcionada para o dia C. E é legal, assim, quando a gente vê o desenvolvimento do nosso cooperado, ele prosperando. E isso acontece principalmente com aqueles que conhecem a cooperativa e o cooperativismo. É difícil de levar isso para os mais de 40 mil cooperados que a gente tem hoje, essa cultura do cooperativismo, de saber o que é. E é importante que eles saibam, né? A gente está numa luta diária para que eles conheçam, para saber o que diferencia a cooperativa de uma outra instituição. Aqui, vamos falar de uma instituição financeira, que é o nosso caso, que é uma cooperativa de crédito, né? O que diferencia de outra instituição financeira? Qual a minha relação, né? Eu sou cooperado, mas o que é ser cooperado? Cara, tu é dono do negócio. O Dick estava falando ali de empresa, e ele é dono da empresa. Se fosse uma empresa de capital aberto, ele era um dos acionistas. E aí, fazendo essa analogia, o recurso da cooperativa fica aqui, não vai para fora. Ela é reinvestido no cooperado. No sistema Elos, a gente vai muito pelo lado da educação. Por quê? Porque o conhecimento é o que permeia o crescimento da pessoa. Seja lá o mais simples de um trabalho específico de varrer o chão. Mas precisa saber varrer o chão, né? Sabe pegar a vassoura, fazer todo aquele movimento. Se não saber também, aí não vai conseguir ir até de um conhecimento mais específico. Uma habilidade para fazer planilhas no Excel. Tu também precisa conhecer. Então, isso permeia o desenvolvimento da pessoa. E é legal que quando a gente olha para o nosso cooperado, que ele vem com um sorriso, com um brilho no olho, nas ações que a gente faz na própria assembleia, né, agradecendo, elogiando a cooperativa de ter apoiado ele no seu desenvolvimento. Seja ele através das consultorias que a gente já promoveu, das rodadas de negócio, até pessoas físicas mesmo, né, cidadão comum, que às vezes pelo crédito da cooperativa está lá realizando um sonho dela, né, um desejo que ela quer e a cooperativa está apoiando. Então, é muito, olhando sobre essa ótica, é muito legal, assim, para a gente, gratificante, e é o que dá, assim, força pro dia a dia, né? Levantar e ir lá e saber que tu tens um propósito, tem um propósito por trás na vida, né? Que tu impacta a vida de outras pessoas, literalmente. Eu até fiz essa pergunta porque, assim, me parece que às vezes é um dia para sair do quadrado do dia a dia, né? Porque no dia a dia tu tá ali naquele fluxo do dia a dia, né? Tá atendendo, tá conversando, tá... E aquele dia onde não, peraí, deixa eu ver o que eu tô fazendo.
Deixa eu ver qual é o impacto que eu tô causando. Acho que parece que o dia C é meio que isso, né? O Dia C, ele une não só, ele faz as cooperativas refletirem sobre o seu papel. É fato, assim. E aí a gente transmite isso para a comunidade num todo. E, geralmente, nos dias Cs, as cooperativas, elas já têm práticas de troca. Por exemplo, a gente troca figurinha com outros sistemas cooperativos, de negócios, enfim. Intercooperação. A intercooperação. A mesma coisa que a gente está fazendo aqui, que as parcerias que a gente tem com a CIV, enfim, é intercooperação também. E as cooperativas trocam muito. Aí no dia C, isso fica exposto para todo mundo, porque elas se unem para fazer uma entrega maior para a comunidade. E aí são grandes movimentos. É um movimento que ainda precisa ser aperfeiçoado, porque muitas ainda fazem ações isoladas. Então aqui no Sul, né, a gente está começando a construir, Braço do Norte é muito forte, começou Tubarão a puxar, daqui a pouco a gente está em Criciúma, puxando também, Araranguá, em outras cidades, mas a gente nunca deixa de olhar esse movimento intercooperativo. Por quê? Porque é interessante que as pessoas conheçam o modelo de negócio, o cooperativismo em si, indiferente o ramo que ele seja, né? E é legal, assim, tipo, eu vou puxar aqui para o sistema AILOS, até na Centra, né? Quando a gente fala, e o Dick falou ali da Assembleia, e tem tudo por trás, tem todo um planejamento. E aí já vai também na linha da pergunta que tu fez, né? Como é que é para vocês nesse dia a dia, né? Ver esse desenvolvimento. Quando a gente está olhando planejamento estratégico, as ações da cooperativa, a gente está ali, cooperado no centro. É no centro das intenções e no centro das ações. Porque é dele. E é meu também, né? Porque eu também sou cooperado, o Dick também é cooperado. A cooperativa é nossa. E se ele não gostar de nós, a cada 4 anos ele tem a oportunidade de ser o dirigente. E a gente olha muito para isso, para esse desenvolvimento. Por isso que a cooperativa cresce. Por isso que as cooperativas crescem. Porque a comunidade enxerga o valor que elas têm. Num mundo perfeito, né? É para ser uma simbiose, né? Comunidade e cooperativa para ter aquele espaço integrado para todos. Mas a gente, como ser humano, precisa evoluir muitas coisas ainda, né? E muitas, então, os objetivos da ODS, né? O modelo é perfeito. A gente que precisa aí dar uma melhorada como ser humano num todo, né? Tá. Mas... Se o dia ser legal, dá para dizer que, até pelo que a ONU classificou, né? 2025 é o ano C, então? É o ano do cooperativismo? O ano internacional das cooperativas. E justamente por tudo isso que a gente vem falando, desse olhar para as pessoas, desse olhar de inclusão. Aí eu falei antes ali da vassoura e do Excel, né? E o cooperativismo, ele olha as pessoas na sua singularidade. Cada uma tem a sua aspiração, enfim, tem o seu modo de pensar, de agir, mas o cooperativismo, ele olha cada um como um indivíduo único, que a gente junta todo mundo, né? Vamos falar assim, junta todo mundo que tem as mesmas aspirações, para fazer uma entrega mútua, de conjunto, para o benefício de todos. E é legal que a ONU reconheceu isso. E aí vamos voltar de novo, lá no início do contexto histórico. Pô, faz 200 anos. Olha como é que está hoje. Número global, né? Nós temos milhões. Você vê, eu tenho aqui o Lucas. Pega a colinha aí. Para você. Vamos pegar a colinha. Porque é muito número. Que número é brabo de falar. Então, você vai entender por que a ONU trouxe esse como ano internacional do cooperativismo. Você vê só, a população mundial hoje é de 8 bilhões de pessoas no planeta, certo? Pega a China com 1,5 bilhão, mais Índia com 1,5 bilhão, nós já temos aí 3 bilhões. Então, 3 bilhões. O número de cooperativas no mundo são 3 milhões de cooperativas no mundo. Tá. O outro era bilhões, né? O número de cooperados hoje é mais de aproximadamente 1 bilhão e 200 mil pessoas desses 8 bilhões que existem. 12%. Representa cerca de 12% da população mundial. Os empregos gerados por cooperativa, 280 milhões. Muito mais do que a população brasileira. Certo? O faturamento das 300 maiores cooperativas do mundo passa de 2 trilhões de dólares por ano.
Os países, são 150 países que contam com apoio de cooperativas para crescer. Então, em 150 países. Os ramos, acho que a gente não falou ainda, mas os ramos do cooperativismo, de vez em quando muda essa classificação, mas o que está valendo atualmente é o agropecuário, que é forte aqui em Santa Catarina também, no Paraná. O de consumo, o de crédito, que é que a gente pertence. Eu te falava ainda há pouco da Ailos. A Ailos tem uma cooperativa junto conosco, a Senta, Transpocred e tudo, que chama ViaCred. A ViaCred tem aproximadamente 800 mil cooperados. É a maior cooperativa de crédito do país, que está junto conosco no sistema Ailos. Depois nós temos infraestrutura, tem saúde, a Unimed, né? É uma de saúde, parceira também nossa ali. Trabalho, produção de bens, serviços e transporte. Então, esse é o que tem. Os segmentos. Então, por aí tu consegue entender por que a ONU reconheceu o trabalho das cooperativas no mundo todo. E o que eu acho que, assim, analisando os dados daí, né? Até porque eu vi uma pesquisa recente sobre isso. O Brasil ainda não é o país em que o cooperativismo tem os maiores números, né? O Brasil ainda tem uma margem bem significativa para crescimento, né? Tem, mas lembre-se que nós no Brasil somos 10% da população, 21 milhões de pessoas estão ligadas ao cooperativismo, que é interessante, talvez um pouco mais, entendeu? Mas tem crescido justamente por causa disso. Foi o que o Marco detalhou. As pessoas precisam saber o que é uma cooperativa. Então, nós temos investido muito os órgãos ligados ao cooperativismo, ao SESC, que é a Organização das Cooperativas de Santa Catarina, a própria OCB, que é a Organização das Cooperativas, tem investido bastante em vídeos institucionais falando do cooperativismo. Mas não se esqueça que o primeiro princípio do cooperativismo é a adesão livre e voluntária. Esse é o primeiro princípio do cooperativismo. Então, a gente te diz que a gente está aqui, o que a gente faz, né? Mas a decisão, ao final, é tua. Então, e a gente tem, nós somos 5.700 municípios no Brasil. Aproximadamente 10% deles não tem nenhuma instituição de crédito no seu cooperativo. É mesmo? Entendeu? Não é para os bancos, não é interessante, as cooperativas vão atender. Entendeu? Então, as cooperativas estão presentes. Legal. E fazendo, Marcos, essa mensagem chegar a mais pessoas, né? Aí trazendo um pouco mais para a nossa realidade aqui em nível Brasil e em nível Estado, né, o impacto do cooperativismo. A gente está no estrategicamente Santa Catarina reconhecido nacionalmente pelo cooperativismo. E principalmente no Vale do Itajaí. É muito forte, que é onde está o sistema Ailos, onde nasceu o sistema Ailos, né, que é catarinense. E a Centra nasceu em Criciúma, né, então também é uma cooperativa catarinense. E é uma região reconhecida, o estado de Santa Catarina, muito forte. Tanto que 95 mil empregos gerados no cooperativismo aqui no estado. Mais de 2 bilhões de sobras. Tá, mas o que é essa sobra, né? Lembra que eu falei lá, se fosse uma empresa de capital aberto, os acionistas, enfim. A cooperativa é assim. Chegou no final do ano, vai zerar o balanço. Teve sobra? Vai para quem essa sobra? Vai para o governo? Não, vai para o cooperado. Cara, o governo sempre dá uma beliscadinha, mas vai para o cooperado. Ele é o dono. E aí a gente aqui trabalha no princípio da equidade. Como assim? Quanto mais tu movimenta na cooperativa, mais retorno e benefício tu vai ter. Além dos juros do capital, né, que tem sobre o teu capital, tu também recebe o retorno das sobras. Então, são 2 bilhões do cooperativismo catarinense que o recurso ficou aqui no Estado. Que aí a população reinveste aqui no Estado, vai gastar aqui. Fica no comércio, né? A pessoa economizou, na verdade, né? Cabe um complemento ali, mas é o seguinte... A gente está junto. Lembra lá quando eu disse dos inícios? Você está junto em cooperativa com um determinado objetivo. No caso da Centra, que é uma cooperativa de crédito, o que a gente trabalha para entregar para o cooperado? Menores taxas, tanto em qualquer investimento que ele
Se ele quer aplicar, a gente tenta dar a melhor taxa possível. Se ele quer um empréstimo, a gente tenta dar a menor taxa possível. Nós trazemos para ele seguros do seu patrimônio, de vida, o melhor que a gente consegue fazer. Então, tem uma série de serviços e produtos, o próprio cheque especial nosso, então, todo esse conjunto que molda o resultado da cooperativa é otimizado o máximo possível. Só que quando você compara todos os produtos que a cooperativa entregou para o cooperado com o mercado, que são bancários, negócio, você vai ver que teve uma diferença. Então, pegou conosco a 1% ao mês, se fosse pegar lá fora, seria 1,2%. Entendeu? Então, aí, todo ano a gente faz essa relação. Porque o resultado dessa relação, que a gente chama de economia da cooperação, é o motivo por que a gente está em cooperativa. A gente está em cooperativa para pagar, a grosso modo, menos pelo arroz, menos pelo feijão, menos pelo empréstimo, entendeu? Para otimizar todas as operações. Para você ter uma ideia, no ano passado, essa economia da cooperação, que eu te expliquei aqui, que é o resultado da cooperativa, representou algo em torno de 65 milhões de reais. Então, esses 65 milhões de reais já ficou com o cooperado, porque ele pagou mais barato do que ele pagaria lá fora. Tá certo? E a gente não faz a conta de como é que ele usou o recurso que ele prestou conosco, o que ele ganhou. Estou falando, no ambiente da cooperativa, já era o suficiente. Essa economia da cooperação já é o suficiente para ele ser cooperativo, para ele ser cooperado. Entendeu? O Marcos agregou depois, a sobra, o negócio todo é o resultado do balanço do que aconteceu. Você faz um planejamento de 2026, em outubro de 25 nós já estamos com ele quase pronto. Então, você tem ali não tem vidente, não tem nada. Tem analistas econômicos, a história toda. Então, durante o ano, pode acontecer vários eventos que acabam redundando em sobras que a gente passa para o cooperado. Entendeu? Nas situações econômicas difíceis, como a gente está passando, no momento de incerteza, a gente, às vezes, permanece com isso dentro de casa para garantir o negócio. Entendeu? Mas o andamento político e econômico do país andando, isso é para... Pelo que eu entendi, hoje, para você, do ponto de vista aí de, talvez não de volume financeiro, mas do ponto de vista de importância, isso que você chamou de economia cooperativa é talvez até mais importante do que o resultado em si. Mas esse é o discurso que eu faço, né? Esse é então eu entendi certo. Não, mas esse é o discurso que eu sempre fiz questão de fazer, não só na Assembleia Geral, como nas pré-assembleias, entendeu? Porque a minha briga, como presidente do conselho, com os meus conselheiros, que também a gente integra tudo essa coisa numa mesma voz, é que a gente faça que o cooperado tenha o menor preço possível de produto e serviço. Entendeu? Então, é para isso que está. O cooperado, vamos dizer lá do início, os pais fundadores do cooperativismo, eles queriam era comprar o arroz a R$10 que o vizinho dele comprava 12, a 13. Tu entendeu? Então, o que nós, como conselho, como diretoria, como administração, queremos entregar para o cooperado é o melhor possível. É ali que está a essência do cooperativismo. Tu entendeu? E, como eu te disse, a variação em sobras é justamente por causa da situação econômica do país, que vai além dos 12 meses do ano normal. Entendeu? Legal. Ficou claro? Sim, imagina. Tinha ficado claro, acho que é importante reforçar isso, que na verdade é para entender realmente a mensagem do cooperativismo, né? Porque não é só para a gente achar que é um número no final do ano, né? Só complementando assim, ó, o Marco ainda falava ainda há pouco, tem sempre essa pergunta, né? Qual que é a diferença de banco para a cooperativa, né? Geralmente eles fazem essa pergunta na Assembleia Geral, né? Aí eu digo assim, o banco que tu está se referindo, ele junta vocês aqui para prestar conta?
Então, quer dizer, já é uma diferença, né? Sim. Tu juntar os cooperados para apresentar as contas, para discutir, para falar do ano que passou, do planejamento para o próximo ano, abrir para conversa todos os colaboradores, todos os diretores, todos os conselheiros estão ali, faz um jantar, conversa, então faz um tipo de reunião que não existe no sistema bancário convencional, né? E depois tem essa coisa que nós já falamos no começo, que é a questão de educação, que eu sou um aficionado ali, tá certo? Então, são todos esses itens que fazem a cooperativa. A questão do dia C, todo ano, ele fala o dia C, o que a gente faz de campanhas para ajudar entidades, a história toda, tu não imagina, entendeu? Então, isso tudo é que faz a gente ser diferente de um banco. O Lucas e Dick, eu vou pegar um gancho aí do que vocês falaram, e aí o Dick, ele comentou lá do passado, né, do poder de compra, e foi assim que nasceu. Naquela época, né, a Revolução Industrial estava fervendo. Desempregando. E o que estava vindo, qual o modelo econômico que estava nascendo? Vinha com uma avalanche, capitalismo. E aí as pessoas viviam do escambo. Eu tinha lá uma galinha. Lá depenava a galinha, vendia a pena para fazer roupa, chapéu, enfim. Aí eu vendo o coração, vendo a carne, enfim, consigo ali me sobreviver porque eu troco. Vendo não, né? Eu trocava por outros produtos que da minha necessidade. E aí começou a vir a moeda forte, e aí começou a vir essa questão de compra e venda, e as pessoas começaram a perder seu poder de compra, né? Eu não consigo mais trocar, enfim, e agora? O alimento trazendo para o real, né? Ali para hoje em dia. O arroz tá caro. Como é que eu vou fazer agora para comprar se eu tenho pouco poder de compra? Vamos então se reunir, né? Onde eles se reuniram lá, os 28, né? Tecelões se reuniram lá em Rochdale e fizeram todo o movimento que está aí até hoje. Nadou na contramão de tudo, né? Cooperativismo. Mas a gente também tem aí sobre o resultado que ele estava falando ali sobre a participação do cooperado, a economia da cooperação. E aí entra a minha parte da educação cooperativista, né? Por quê? Porque a gente precisa fazer com que as pessoas entendam, principalmente o nosso cooperado entenda a diferença da cooperativa para outro modelo, porque a solidez da cooperativa depende do entendimento do cooperado, que é o quanto mais ele utilizar e se apropriar, né? Isso aqui é meu. Eu quero que o meu negócio prospere porque eu vou ganhar com isso, né? E é isso que a gente quer, né, na cooperativa. Que ele ganhe, né, com isso, né? Aquele interesse genuíno. É um interesse genuíno. Mas ele precisa conhecer, porque isso é a estrutura da cooperativa. Porque se ele tratar uma cooperativa igual a uma outra instituição... Eu costumo dizer que é o finito e o infinito, né? O infinito é ele conhecer o nosso modelo de negócio, que ele vai dar valor, ele vai se sentir pertencido, e cada vez mais vai utilizar as nossas soluções. Quer dizer que ele não pode utilizar o de outra? Claro que pode. É até saudável, né? Vamos dizer assim. E o infinito é ele ter uma relação fria conosco, que é o primeiro momento ele, tchau. Qualquer probleminha, adeus. Não quero mais saber na cooperativa só pelo resultado financeiro, quando o resultado financeiro não tiver, ele vai sair. Ele tem que entender o papel dele, tem as suas obrigações. A gente aqui na associação sente muito isso também no associativismo. E é bem parecido, né? Cooperativismo. Eu vejo o associativismo realmente, o conceito, quando na primeira crise ele vê que é um custo e sai. E a gente viu muito isso na pandemia, né? Vai lá aí o pessoal foi para a ponta do lápis mesmo, né? Caderninho. Opa, isso aqui para mim é um benefício, é uma despesa, um custo que eu estou tendo. Passo a caneta ali ou deixo, né? É isso. Bem nisso mesmo. O associativismo também ele é bem similar aí do cooperativismo. Já que o Marcos colocou que a questão ele contou um pouquinho da história do cooperativismo, né? Sim. Um pouquinho da história da Centra agora. Como é que começou a Centra? A Centra fez acho que ele começou, né? A Centra fez 26 anos no dia 2 de julho ali. A Centra começou... Porque dentro das grandes empresas tinha sempre o negócio da caixinha. Talvez tu não tenha pego isso, né, da turma. Tinha a caixinha eu não peguei. Marcos eu não sei. Para ajudar um funcionário em dificuldades, negócio.
Isso vale, às vezes, para uma mercearia, para um negócio pequeno, assim. Mas a Secrisa já era uma empresa grande, em determinado instante chegou a ter 5.000 funcionários, se eu não me engano, então era muita gente. Então, e aí, alguns profissionais, dentro da própria Secrisa, trabalharam para montar a cooperativa, que originalmente chamava Secrisa Cred, né? Então, isso ali começou ali com 40 profissionais e, em pouco tempo, teve uma adesão muito boa dentro da própria Secrisa. E depois ela ficava só dentro das fábricas, atendia só o funcionário da fábrica, os funcionários. Depois, nós botamos uma filial lá na Próspera, em Criciúma, e essa aí já começou a ter um relacionamento maior com o mercado. Depois de um passar do tempo, por questões de segurança, a Secrisa reclamou dos postos lá dentro, porque tinha movimento de dinheiro, movimento de pessoas, o negócio todo, e aí nós começamos, então, a retirar de dentro das fábricas da Secrisa os postos de atendimento. Né, para as pessoas observarem, não o caso de Aranaguá, que já faz parte de outro processo de expansão, Sim, né? sim. Mas se você olhar em Criciúma, boa parte dos postos de atendimento estão próximos das unidades industriais. E depois, com o tempo, o Banco Central nos autorizou a ser uma cooperativa de livre admissão. Então, nós saímos de uma cooperativa de ceramistas, etc., e passamos a ser uma cooperativa de livre admissão. E hoje somos 12 postos de atendimento. Temos em Sombrio, temos aqui em Araranguá, em Sombrio um, na Içara temos 2, em Criciúma nós temos 4, em Tubarão temos 2, um em Braço do Norte e outro em Orleans. Então são 12 postos de atendimento. Legal. E hoje chama a Centra, como o pessoal praticamente, de vez em quando, eu tenho que buscar lá no fundo da memória o Secrisa Cred. São, como eu disse ainda há pouco, são 41.000 cooperados e 12 postos de atendimento. E estamos crescendo. Esse ano a gente resolveu não abrir nenhum posto de atendimento. Nós resolvemos trabalhar com o que a gente tem, entendeu? Para trazer isso, para colaborar com todo o resultado. Legal. Para onde vai a Centra? Não só do ponto de vista de plano de expansão, assim, mas futuro, o que a Centra projeta para o futuro? O objetivo nosso como eu disse, esse ano nós estamos melhorando o aproveitamento dos equipamentos, mas a ideia é sempre, todo ano, abrir pelo menos 2 postos de atendimento. Esse é o plano. Então, se perguntar hoje para onde vai, hoje Criciúma ainda tem espaço para mais um posto de atendimento nosso, em Tubarão também, mas a ideia é fazer análise de determinados locais, tipo a Forquilinha, tipo Balneário Rincão. O pessoal sempre fala ali de Capivari de Baixo. Nós podemos ir até Laguna, entendeu? Então, a gente... Assim, por exemplo, agora começa o planejamento estratégico, ali por outubro. Então, assim, vamos abrir 2 postos no ano que vem. Então, a gente junta todos os esforços nossos, mais os esforços da Central, com números, planejamento, para ver qual que é para onde indica o novo posto de atendimento. Aí, com essa informação, a gente vai falar com as autoridades locais, porque o que acontece? Quando você define um posto de atendimento, por exemplo, em Forquilinha, o dado é do passado. Sim. Tá certo? O dado que você tem hoje foi alimentado por ações do passado. Então, que ações o governo local, o governo do estado está pensando para aquela região, para que dê sustentação para o negócio, entendeu? Então é isso que a gente faz. Aí passa seu trabalho do assistente de relacionamento e ir atrás disso. Não, vai todo mundo. todo mundo nada junto. Se a gente define, por exemplo, fazer um posto de atendimento na Forquilinha, estou chutando aqui, 6 meses antes já tem gente nossa lá no campo, né? Hoje, por exemplo, apesar de a gente não ter várias cidades, mas nós temos gerentes que estão sempre já trabalhando em cidades que a gente não tem um posto, porque são centros regionais. Tá pensando no futuro, né? Exatamente. Ô Lucas, tu percebeu a citação do DIC ali das cidades, né? Alguma é grande centro? Nenhuma, né? Não, É esse
um dos motivos também desse reconhecimento da ONU. Aí, falando de cooperativa de crédito, o Banco Central cada vez mais vai enxergando valor no poder do cooperativismo como inclusão financeira das pessoas. Enquanto os bancos, né, modelo bancário tradicional, ele vai excluindo as cooperativas, vão incluindo as pessoas, para dar essa condição financeira para elas também, né? E é legal que cada vez mais também o Banco Central vem evoluindo nas normas e para benefício próprio das próprias cooperativas. Esse é um reconhecimento bem bacana, assim, que tem do próprio Banco Central, né, com relação a isso. Mas é legal também do cooperativismo que ele não está olhando sempre para o centro, né? Ele pega, pô, onde é que tem mais necessidade? No grande centro está todo mundo olhando, né? Mas para uma cidade menor, uma cidade com 5, 10 mil habitantes. Eu digo que falou, foi uma fala dele antes, né? Sim. Pô, 10% da população. Cidades brasileiras não tem uma instituição financeira. A instituição financeira que tem é uma cooperativa. Porque a gente olha O Banco Central, para isso. desde a administração anterior, essa também, com o Galípolo ali também, a gente sente que tem dado apoio para a cooperativa. E dado apoio, assim, ó, no sentido de que, assim, ó, é uma coisa segura, entendeu? Porque tem muita gente lá no começo, lá atrás, quando eu comecei, tinha um problema sério, como é que eu vou confiar em ti? Como é que eu vou confiar em ti? Eu falei assim, então foi o seguinte, eu confio em ti, o que tu precisa? O que eu posso te ajudar? Entendeu? No começo era assim, então. Hoje, nós temos o fundo garantidor ali, as pessoas... Aí fica mais fácil daí, a pessoa, não, como é que eu vou investir em ti? Pessoal, então, investe até 250 mil, que esse valor teu está garantido pelo fundo garantidor. Se você não tem confiança, até 250 mil por CPF, está garantido. Então, o Banco Central, e hoje as cooperativas são a sexta força econômica do país, fora depois vem dos grandes, Caixa Econômica, Banco do Brasil, Itaú, tal. Vou fazer um adendo aqui, Dick, do Fundo Garantidor. O Fundo Garantidor, o mesmo recurso, o mesmo valor do Fundo Garantidor das cooperativas é o mesmo valor do sistema bancário. Obrigado. Então é igual. Não muda nada. Não muda nada. Mas ainda tem esse receio ou isso já foi vencido? Ou tem menos? Não, mas a gente sempre faz. Pode não ser gritante, mas a gente sempre faz referência, né? Por quê? O nosso negócio é um negócio de confiança, né? Entendeu? Então, não... a gente teve eleições esse ano, né? Então, eu disse assim, ó, a eleição na cooperativa não é uma eleição política, né? Porque quando fala eleição, todo mundo acha que é... É partido A contra partido B. É partidário, né? Eu falei assim, olha, isso aqui é uma eleição técnica, porque milhares de pessoas têm aqui dentro os seus sonhos, as suas economias, entendeu? Então, por isso que eu digo assim, ó, qualquer um pode ser dirigente da cooperativa, mas se aproxima da cooperativa, faça os cursos que a cooperativa oferece, porque não podemos colocar um franco atirador, né? Então, é por isso que a gente... São 26 anos, né? 26. 26 dia anos 2, último. De assento. Legal. Já não são mais 2 semanas, né? Não. Tem um bom tempo para estar consolidado também, né? E ele tem trabalhado, Lucas, eu sempre acho que disse lá em Braço Norte, a gente tem trabalhado para que a cooperativa seja o orgulho da cidade que ela está, entendeu? O cidadão que vão na cooperativa, aqui pega aqui Araranguá, que tu conhece aqui, nós fizemos uma instalação bonita. Antigamente era nós, engenheiros, que desenhávamos o negócio. Parecia a Defender. Parecia o carro Defender. Já viu quando a coisa é desenhada por engenheiro? Né? E aí extremamente usual. Eu sempre faço essa referência, né? Com o Defender, tu vê que é carro desenhado por engenheiro. Então, nós pegamos aqui a cooperativa, aqui, tem uma arquiteta que veio para a gente deixar um ambiente tanto agradável. Nós temos estacionamento ali. Então, qual que é o pensamento? Quando o cooperado sai de casa, ele não vai ter o estresse de procurar estacionamento, vai ter sempre ali, vai estar numa instalação, um equipamento bonito,
e principalmente a qualidade dos nossos colaboradores. Tem gente que não... A gente está preparado tanto para o relacionamento virtual quanto para o pessoal, tá certo? Tem gente que não vai na cooperativa nunca, né? Só vai, acho que só na assembleia, né? E aí, então, é isso, é esse suporte que a gente é. E quando ele vai ali, vamos supor que o colaborador não tenha condição de responder para ele, aquilo ali fica, porque fora o colaborador, tem o seu gerente, tem a diretoria aqui, e tem um apoio fantástico da Central Wireless, né? Aquilo ali é um posto de conhecimentos ali, de apoio. Ô Lucas, dentro desses 26 anos, né? Aí as histórias que a gente vai ouvir, eu tô um pouco mais de 2 anos na cooperativa, fresquinho ainda. A gente pega as histórias aí do passado lá dentro da Secrisa, quando tinha as assembleias, para juntar 10 na assembleia, tinha que pegar na mão, ir lá com o supervisor, o meu camarada, libera aí o teu... Eu já fazia assembleia já na frente da Cerâmica Eldorado, na 4ª linha em Criciúma, porque se faltasse gente, como eu era de fábrica, né? Se faltasse gente, a gente entrava na fábrica. É o sindicato, não é a cooperativa. Mas hoje praticamente a gente informa, olha, não precisa ficar, olha, vai ter, as pessoas já sabem o que a gente está convocando. Entendeu? Tanto que deu mais de 2.000, né? Mais de 2. Para quem era uma dificuldade colocar 10... E aí faz 100 como se fosse fácil, né, nas pré-assembleias. É um desafio que a gente tem, né, claro, né, de convidar, cada um tem os seus compromissos, e é legal, assim, ó, que por que a gente fez 7 eventos, né? Porque um dos princípios nosso, como cooperativa, é a transparência, muito forte. É brincadeira, né, Dick? Sim. E a gente faz as pré-assembleias ali para o cooperado justamente para que ele tenha maior tempo de conhecer o resultado e quando for ali para votar, ele vote com qualidade. E a gente está passando os números, o que a gente pensa para o futuro. E aí cabe a ele, cooperado, decidir ou não, gestão democrática. E lá ele tem poder de voz, inclusive na pré-assembleia, de lá, pô, cara, tem uma proposta X. Claro, é avaliado, né? E colocado em prática, se for viável, né? Mas o cooperado, a gente faz com o cooperado participe antes, para conhecer esse resultado, e depois ele vai para a votação. E também a gente cada vez mais vai evoluindo, esse ano para o próximo ano vai ter melhorias também para votação para o cooperado. Sim. Assim, ó, Luca, tem às vezes uma posição grande é o negócio presencial. Porque, sabe, você pode fazer virtual, tu vai gastar quase nada, né? Sim. Para fazer uma assembleia virtual. Assim, aquela história que a gente nunca sabe quanto tempo a gente vai ficar usando o tênis Nike, né? Então, nós temos brigado ali pela coisa presencial. Isso custa caro, tá certo? Então, nós temos brigado pela coisa presencial justamente por isso, para estarmos próximos do contato do cooperado. Aí talvez não saia caro, né? Essa relação próxima. Então, e é bacana porque... isso é mais caro do que o caro do presencial. Às vezes eles querem criar boletim de voto, que a pessoa só vai ver o filmezinho e vota. Delegados também, né? Tem questão de delegados. Tipos, né? A gente faz a pré-assembleia, por exemplo, em Braço Norte ou em Orleans, e fala assim, olha, a pré-assembleia é essa, a Assembleia Geral vai ocorrer dia tal, e tem um ônibus aqui a partir da tal hora para quem quiser ir assistir a Assembleia. Então, para você ter uma ideia, como a coisa fica cara, entendeu? Então, essa é a intenção, de continuar, não sei até quando a gente vai... os mecanismos vão evoluindo, né? Porque vai crescendo, né? Chega um momento que é difícil de encontrar local para... Vai ter que fazer no estádio daqui a pouco. Aí onde entra esses pequenos movimentos que aí tu vai escolher pessoas para representar. Mas é bacana para a gente, porque acho que foi... um desafio bom, né? Tu mesmo comentou, acho que foi antes, que as pessoas quase não estão mais indo para as agências, estão muito no digital. E esse é o momento... Do nosso colaborador e do cooperado também, conhecer a equipe dele, porque às vezes nem vai no posto de atendimento, né? Já faz admissão ali mesmo pelo celular e nem sabe quem são as pessoas, e são pessoas por trás, não é chatbot.
Não, e parece que tem uma coisa assim que quer impedir as pessoas de se juntar, assim, não sei se tu nota alguma coisa assim, parece que... E foi bacana, né? Tu chega, tu vê o sorriso, Foi, as pessoas contentes, foi felizes bem. com o que tá Pode ser que sendo. deu uma zebrinha que outra. Uma queda de energia, né? Ai, meu uma Deus do peça céu. velha que caiu ali. É verdade. Essas histórias é que, as que são boas, né? Que só o presencial traz, Só o gente. presencial. Só quem faz o aí presencial. quem sabe faz ao vivo, como diz o Meu Faustão, né? Deus do céu, aí tem história pra contar. Barro Legiano parecia me dá aqui deve ter um saco de vela aí na porque já tinha terminado a Assembleia. Saco Né? de vela é bom. Já tinha terminado a Assembleia. Mas o pessoal queria continuar conversando. E o jantar já estava preparado. Né? Aí nós fomos Apagou a luz na hora que acendeu o fogo, acabou a comida. Não é Ah, brincadeira. vocês fizeram um jantar para os cooperados à luz de velas, então. Esse já, foi o... Ficou importante aí o negócio, né? Em braço do norte. Mais importante ainda. Legal. Gente, são tantas histórias e, obviamente, né, a gente ficaria aqui horas contando essas histórias, mas eu quero agradecer, viu, Dick, pela presença em mais essa edição do SilvaCast e que venham mais 26 e mais 26 e mais 26 para sempre. Tá bom. Luca, muito obrigado por nos receber aqui. Tá certo? E estamos sempre à tua disposição. Obrigado, viu, Marcos? Grande abraço. Valeu. Obrigado. Abração aí para todos os espectadores. Obrigado ao Marcos pela companhia também O aqui. Dick também. Tá bom. E a você que acompanhou mais essa edição da SilvaCast, muito obrigado pela sua companhia. Lembrando sempre você de seguir tanto a Centra, mas segue também a Silva lá no Silva Araranguá no Instagram. Fica sempre bem informado sobre tudo aquilo que a associação faz pelo desenvolvimento do extremo sul catarinense.